criador dos maiores bordões do nosso futebol, empresta seu nome ao troféu entregue ao primeiro colocado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu peço a todos uma salva de palmas. Gostaria também de destacar que, além do público aqui presente, nós temos 170 pessoas logadas que nos assistem pela EAD. Da Escola da Magistratura, da Corregedoria Geral de Justiça. Agradeço a presença de todos nesse evento MIDI Poder Judiciário, coordenado pelo desembargador José Renato Nalini, Corregedor Geral da Justiça, e Dr. Armando Prado de Toledo, diretor da Escola Paulista da Magistratura. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Primeiramente, desculpar a ausência do Corregedor-Geral da Justiça, que infelizmente ele se encontra-se em correição no serviço extrajudicial na comarca de Itu. Mas estamos aqui, eu e a doutora Viviane, representando a Escola Paulista da Magistratura e Corregedoria Geral de Justiça para o desenvolvimento desse trabalho. Pretendemos intensificar a troca de experiências e alargar os canais de comunicação entre o Poder Judiciário paulista e a mídia jornalística. É importante que os veículos de comunicação, fomentadores de informação, auxiliem o Judiciário na ampliação, no diálogo com toda a sociedade civil. Adotando a transparência como padrão, o Poder Judiciário favorece o fortalecimento da cidadania, na medida que clarifica seu papel e a sua função na vida nacional. Sem mais delongas, passo para o José Neumann Pinto para a sua palestra. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite, à escola. Eu tenho alguma dificuldade para falar sobre relações entre imprensa, meios de comunicação e justiça, porque, na verdade, há muito tempo que eu não tenho trabalhado em redações. Eu tenho basicamente atuado como editorialista, né, na área de opinião do jornal, como articulista e como comentarista de rádio e televisão. Eu sou editorialista do Jornal Estado de São Paulo e também lá eu escrevo um artigo a cada 15 dias e comento diariamente, tanto na PAN quanto no SBT, num programa chamado Direto ao Assunto. De qualquer maneira, há uma demanda jurídica muito grande, principalmente na questão dos editoriais. Quem trata dessa área de justiça no Estadão é o meu colega José Eduardo Faria, que é professor da Faculdade de Direito da USP, tem uma longa experiência como acadêmica na área do direito, mas eu acompanho ali nas reuniões diárias a discussão em torno dos temas da justiça. E acompanho também opinando, principalmente no rádio, na TV, mas também no jornal. E eu gostaria de esclarecer logo que saiu. Sempre que eu vou fazer palestra, principalmente universidade, muita gente pergunta assim: olha, existe liberdade de imprensa para valer no Brasil? Você diz o que quer? E eu digo: olha, eu sou a maior prova de que existe. Porque não existe nenhum crítico mais independente, nem mais irreverente do que eu, no meio de comunicação. E eu estou vivo, inteiro, nunca sofri um atentado, nunca levei uma surra, como se costuma fazer lá no sertão da Paraíba. No meu tempo de infância eu vi muito a gente apanhar o crime de opinião. Então, nós vivemos numa democracia total. Mas nós temos questões substantivas para discutir a respeito de assuntos que estão em pleno debate. Eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão a respeito da impunidade provocada pela lerdeza burocrática da justiça, da desigualdade do acesso do cidadão à justiça e das sentenças paradoxais que têm confirmado dia a dia. Eu vou inclusive citar casos desta semana que realmente, como eu dizia para a doutora Viviana no café, cada cabeça uma sentença. É isso que parece ao grande público. Eu quero dizer que eu sou absolutamente leigo em justiça, nunca estudei direito, e tudo que eu sei é um pouquinho de latim que eu aprendi no seminário e ficava lendo lá a catilinária, aquelas coisas lá do Cícero. Eu não conheço as únicas coisas que são as expressões, né? In dubio pro réu, essas coisas. Pois é, então,
o doutor Nalini me pediu que eu escrevesse um texto para um livro que está para sair agora, o Wilson me falou que deve sair no dia 31 de outubro, a respeito de justiça e ética. E eu estava explicando para o Wilson Levi que eu já mudei bastante de opinião em relação àquele texto. Naquele texto, eu de certa forma, comemorava o julgamento do Mensalão como um marco histórico no qual a população, pela primeira vez na história, se identificou com a justiça contra os outros poderes. Evidentemente, o voto de Celso de Mello, decano do tribunal, modificou completamente, não apenas essa devoção popular em relação à justiça, e particularmente em relação ao Supremo, como também a minha opinião. Agora, o voto do decano Celso de Mello, na verdade não o voto dele, mas os votos dos 6 que aceitaram os embargos vigentes, eu não quero levar aqui nenhuma discussão técnica, quem tinha razão, quem não tinha, até porque eu acho que no direito, vocês me desculpem, todo mundo tem razão. Todo mundo tem uma boa jurisprudência para defender a sua tese. O problema do voto do ministro Celso de Mello é que ele fez um voto garantista, quer dizer, um voto que garantia o pleno direito de liberdade de um réu, apesar de já julgado por colegiado na Suprema Corte, e foi visto como tal, quer dizer, o cidadão teve aqui no voto do Celso de Mello a consagração do seu pleno direito de defesa. Eu discordo porque, na verdade, foi dado pleno direito de defesa, mais do que isso até, grande perspectiva de impunidade ao cidadão que tem acesso ao Supremo. 90% da população brasileira, um número bastante conservador, não tem acesso ao Supremo. Eu fui almoçar um dia desse no Bela Cinta, encontrei o advogado Alberto Toron, e ele me disse, o voto do ministro Celso de Mello é um voto que você, que vive defendendo a liberdade, devia louvar. E eu disse para ele, olha, o problema do voto do ministro é que a melhor parte do voto dele foi a citação do Dies Irae, que ele devia ter traduzido, porque eu sei latim, traduzir era a coisa mais bonita que ele tinha no discurso dele. Agora, ele começa o discurso prestando homenagem a Zé Linhares. Zé Linhares era o presidente do Supremo, que foi presidente do Brasil durante 39 dias, entre a queda do Vargas e a posse do Dutra, que foi eleito. O Zé Linhares, durante 39 dias, nomeou tantos parentes que ele passou a ser conhecido como Zé Milhares. E o ministro Celso de Mello cita o padrinho do nepotismo, numa república avassalada pelo nepotismo, como exemplo de liberdade. Liberdade de nomear parente. Então eu disse para o doutor Roberto Toron, doutor Toron, vamos fazer aqui uma aposta. Ele estava numa mesa bastante grande, o restaurante é muito caro, e eu sou muito pobre. Então eu disse, olha, se o senhor encontrar aqui um garçom, um assistente de cozinha, um manobrista, que tenha conseguido acesso ao Supremo, eu pago o almoço da sua mesa. Se o senhor não encontrar, ele vai dizer que paga uma conta, alguém que não tenha chegado ao Supremo, vai a mesma conta. Ele, evidentemente, então, não sei se ele teve pena das minhas posses, mas ele não quis fazer a aposta. Mas a minha aposta me leva, quero dizer para vocês o seguinte, hoje, o mais grave problema da justiça brasileira é que ela promove a impunidade pela lerdeza. Com isso, ela não permite que haja uma igualdade do cidadão perante a lei. Há cidadãos mais iguais perante a lei do que os outros. Isso acontece também pela falta de acesso do cidadão em geral à justiça e, principalmente, à mais alta corte da justiça. O privilégio que o cidadão, por exemplo, o José Disseu tem, de não ter que se defender na primeira instância, é absurdo. O privilégio que qualquer um de nós aqui, por exemplo, o doutor César, aqui, vai ter, se cometer algum crime, de ir para uma cadeia, com uma cela isolada, porque tem um diploma universitário, é um privilégio elitista e absurdo. E, sobretudo, é um absurdo nós todos ficarmos pasmados com a defesa que Celso de Mello fez do direito do Zé Disseu permanecer mais um tempo impune, quando o Conselho Nacional de Justiça descobriu milhares de presos pobres no Brasil que já cumpriram sentença, estão na cadeia porque não tem advogado para pagar, para escrever um alvará de soltura para ele. Está havendo um grande debate no Brasil sobre um dispositivo do Código Civil
que proíbe que uma biografia seja publicada se não for autorizada por biografado por sua família. Durante todo o tempo que eu tenho acompanhado, eu sou biógrafo, e eu quero louvar o meu biografado, Luiz Inácio Lula da Silva, que em nenhum momento, apesar de ser um livro muito duro em relação a ele, em nenhum momento ele pediu a qualquer advogado dele que envolvesse qualquer processo contra mim, em nenhum momento passou pela cabeça dele interditar o meu livro, Sei de Lula. Então, na condição de biógrafo não processado, que pôde publicar sua biografia, eu digo que é um engano fatal nessa discussão. A discussão é feita pela grande jurista Paula Lavigne entre o pleno direito à liberdade de expressão e o direito que o cidadão tem à sua privacidade. Não é verdade. A questão não é essa. A questão fundamental é que o biografado ilustre passa a ter um direito prévio que o cidadão comum não tem. Então, um caso claro de quebra de isonomia. O seu Chico Buarque, porque é o seu Chico Buarque, se acha no direito de ter o conhecimento prévio da possibilidade de alguém cometer um crime contra ele, e ele decidir no lugar do juiz se é um crime, e ele julgar a pessoa, e ele ter um direito que eu não tenho. Então, o que está em questão é a lerdeza, é a impunidade pela lerdeza e pelo privilégio que fere o direito fundamental da Constituição. Não estou discutindo liberdade de expressão nem privacidade, então é o direito da igualdade de qualquer um perante a lei. Eu gostaria de citar ainda, vou dar duas cabeças de sentença, um caso muito recente. Grevistas da USP que querem eleger diretamente o seu reitor, depredaram e ocuparam a reitoria da universidade. O juiz Adriano Marcos Larroca, da 12ª Vara da Fazenda Pública, impediu a reapropriação do imóvel público, alegando o direito ao exercício de força de pressão para garantir a mudança. Então a questão é a seguinte: eu não vou discutir lei porque eu não conheço a jurisprudência. Agora, eu não conheço uma lei que garanta o exercício de força de pressão para garantir a mudança. O juiz também não conhece, tanto é que não citou. Nenhuma luta social que não custe qualquer transtorno não tem força de pressão, filosofou sua excelência. Um dia depois, Carmen Cristina Fernandes DG de Oliveira, da 5ª Vara da Fazenda Pública, deu reintegração de posse à USP da Zona Leste. É ou não é duas cabeças e duas sentenças? Bom, aí o desembargador José Luiz Germano, da 2ª Câmara de Direito Público, reconheceu que a invasão extrapola os limites do direito de impressão, mas deu um prazo de 60 dias para a desocupação. Eu acho, e as senhoras aqui presentes, pelo amor de Deus, me perdoe, que Sua Excelência criou a jurisprudência da velhinha, que deu 24 horas para o estuprador sair de cima dela. Pelo amor de Deus. Acho que eu estourei meu tempo, né? O seu ídolo, Chico Buarque, não é seu ídolo? Não sei se por causa dos olhos verdes, por causa da bela música, é um grande letrista, mas o seu Chico Buarque, unanimidade, não é só seu, segundo Milor Fernandes, era unanimidade nacional. Herói da luta contra a censura, o autor mais censurado do Brasil. Filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, autor dos maiores clássicos da sociologia brasileira, raízes do Brasil. Entrou na luta pela censura prévia das biografias e escreveu um artigo no Globo desmentindo o biógrafo de Roberto Carlos, Paulo César de Araújo, dizendo que não falou o que o biógrafo cita no livro, e que ele não falou, porque você não conhece o rapaz. O cara foi na internet e colocou um vídeo de 4 horas de uma conversa do Chico com ele. A irmã do Chico, Ana de Holanda, quando foi entrevistada sobre o mesmo assunto, disse: infelizmente eu não posso concordar com meu irmão, porque eu sou filha de historiador. Quer dizer, já imaginou se o meu pai precisasse escrever um livro sobre o imperador Dom Pedro I, ele tinha que pedir autorização a Dom Eudes de Orleans e Bragança? E não podia dizer que o Dom Pedro era um tremendo mulherengo, que a Marquesa de Santos era amante dele? Então, para terminar nossa conversa, eu digo para vocês o seguinte: vocês vejam como a vida é. O Chico construiu uma reputação maravilhosa
contra a censura, a favor da igualdade, e ele agora é censor. É ou não é censor? Mentiroso, disse que não conhecia o cara, e o cara na internet, e cuspiu na memória do pai dele, conforme disse a própria irmã. Então, eu gostaria de acabar só para dizer para vocês o seguinte, que a justiça está devendo isonomia, isenção e rapidez. O resto é conversa furada. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito das suas palavras. Com relação à questão da igualdade, que foi logicamente corretamente colocada, eu só gostaria de destacar alguns aspectos com relação ainda ao problema das biografias, a questão da veracidade, né? Porque o jornalista mencionou essa apropriação que muitas figuras públicas fazem com relação às suas próprias histórias. E com essa apropriação, na verdade, existe uma apropriação da própria história, não somente dos fatos, né? Então, eu só gostaria de colocar que, assim, acho que é importante mencionar que existe o parâmetro, até do ponto de vista da legalidade, da própria veracidade da informação, né? Porque, a princípio, são duas situações aparentemente distintas. Uma coisa é o historiador ou o jornalista pretender retratar fatos verdadeiros com relação ao biografado. Então, eu gostaria que o senhor fizesse alguma consideração com relação à circunstância da veracidade como pedra de toque dessa questão, especificamente das biografias. Em relação à questão da verdade, eu sou um velho usuário da chamada exceção da verdade. Sempre que é possível, se eu não me engano, só o presidente da República é isento dessa obrigação de falar a verdade, ele pode mentir. Aliás, se não pudesse, o Lula jamais negaria. Tem a opção de dizer que não sabe nada. Rodeu. Então, na veracidade, a questão da veracidade, o que acontece no meu... Quer dizer, em primeiro lugar, em relação à biografia, eu não discuto a questão da veracidade, porque o que eu discuto é o privilégio de você antecipadamente autorizar. Tem que publicar e, se infelizmente o biógrafo foi leviano, vai para a justiça e pede uma punição para o mentiroso. Vai levar tempo, mas vai levar tempo para todo mundo. Por que é que leva tempo? O que eu quis dizer, a comparação que eu quis fazer é: por que é que eu tenho uma longa demanda e o Chico Buarque resolve a longa demanda dele, ou qualquer outra pessoa que pode ser biografada no Brasil? Por exemplo, foi citado hoje no jornal o Zé Disseu. O Zé Disseu saiu uma biografia não autorizada do Zé Disseu, uma biografia bastante negativa, e eu não gosto nada do Zé Disseu. Eu acho o Zé Disseu o fim da picada, mas ele se comportou muito melhor do que o Chico, o Caetano e tal, porque não foi sequer na justiça para pedir a interdição do livro, o que ele teria direito, porque afinal de contas, como diz a doutora, ele podia pedir a exceção da verdade. O que fosse mentira, o cara tinha que se retratar. Boa tarde a todos, primeiramente. Evidentemente, eu quero dizer que é uma honra para mim, uma alegria poder estar aqui atendendo ao convite do meu querido amigo Armando Toledo, desembargador, e muito me honra poder estar ao lado de pessoas tão ilustres, e é sempre muito difícil você falar depois do Neumann, evidentemente, né? De quem eu também sou fã, admirador, e tenho a felicidade de ser colega dele hoje de emissora. Para mim, antes de voltar para o Neumann aqui, é sempre uma emoção muito grande cada vez que eu encontro, que eu vejo o Osmar Santos. Coincidentemente, ontem eu estava junto com um produtor do SBT Manhã, que é o jornal que eu apresento hoje, mostrando um garoto que está começando agora, e eu disse para ele assim, eu falei assim, o futebol existe antes e depois do Osmar Santos. E eu estava mostrando para ele no YouTube uma narração do Osmar, e fica muito melhor porque tem a imagem da televisão sincronizada com a narração do Osmar, para que ele pudesse ver e sentir que depois o Osmar mudou toda a história do rádio através das transmissões esportivas. Eu cresci ouvindo o Osmar Santos. O meu ratinho de pilha, vim de uma infância muito humilde, e quando eu cheguei aqui eu ia no estádio, tinha um panfleto que a Rádio Jovem Pan distribuía, isso em 1973, 74, por aí, no início dos anos 70, não sei precisar exatamente quando era, e tinha uma foto do José Val Peixoto e outra do Osmar Santos, e o panfleto dizia assim, quando não é um, é outro, que os dois narravam pela Jovem Pan. Algumas pessoas aqui que têm um pouco mais de idade ou têm a mesma idade que eu, que vivia essa época, sabe disso. E ali tinha o nome do Osmar Santos,
e eu tinha meu radinho de pilha, eu recortava o nome do Osmar Santos e colava no meu radinho de pilha e dizia para o meu pai na época, quando a gente ia aos jogos, eu falava assim, será que é o Osmar que vai transmitir? E meu pai era mais fã do Joseval, porque era mais clássico. Ele falava, meu filho, mas o Joseval, o Osmar é muito... E se isso não fosse o suficiente, quando eu quis começar a ingressar na minha carreira jornalística, eu sempre quis fazer futebol. E eu queria ser repórter esportivo. Meu pai trabalhou em rádio, eu cresci com essa história do rádio na minha vida. Aí, embora meus pais fossem separados, a minha mãe sempre conduziu a minha vida, ilustrando a minha vida, a minha infância, com as histórias do rádio do meu pai. E eu era apaixonado em poder ligar para o meu pai para ouvir a voz do meu pai no telefone, porque eu era apaixonado pela voz dele. E o rádio sempre me encantou. E eu era um garoto ainda, e eu fico emocionado de falar, vocês me perdoem. E o Osmar saiu da Rádio Jovem Pan e foi para a Rádio Globo. E eu queria começar a minha carreira, eu tinha 15 para 16 anos. E eu liguei na Rádio Globo, pedindo para falar com o Osmar Santos. Mas, naquela história de um garoto que dizia assim, imagina, o Osmar Santos jamais vai atender um garoto que ele não sabe quem é o telefone. O Osmar atendeu o telefone. Eu falei para ele que eu era um garoto, que era fã dele e que gostaria de começar. Desculpe. E o Osmar falou para mim, vem aqui, garotinho. Vem aqui que você vai trabalhar comigo. E eu não fui, de medo, evidentemente, por ter muita insegurança e achar que não fosse competência suficiente para poder começar a minha carreira. E pouco tempo depois, aí sim, um pouco mais corajoso, eu passei a percorrer os meus caminhos e acabei estreando na Rádio Jovem Pan por uma pessoa que trabalhou anos com o Osmar, que foi o Cândido Garcia, que era repórter do Osmar junto com o Fausto Silva. Poucas pessoas sabem que o Fausto foi um brilhante repórter esportivo, inclusive. E então o Osmar tem uma contribuição enorme na minha vida, pessoal e profissional também, embora ele talvez nem saiba disso. Então para mim é uma emoção sempre poder encontrar com ele, embora já seja amigo dele, conviva com o Osmar já há tantos e tantos anos, mas é sempre emocionante para mim. Obrigado. Acredito que essa seja a primeira vez que eu conto essa história. Não sei nem se o Osmar sabe disso. Mas enfim, hoje o Neumann é uma pessoa extremamente politizada e tem uma narrativa, assim como todo nordestino tem, né, de um português rico, vasto, entendedor, político, que não é muito o meu caso, embora eu tenha começado muito jovem e tenha passado por muitas situações. Eu sei que eu não sou palestrante, eu só estou aqui, evidentemente, hoje como um convidado e procurando colocar também a minha opinião, talvez um pouco, não diferente daquela que o Neumann colocou aqui, mas talvez uma visão de um lado um pouco mais popular, que é o tipo do jornal que eu apresento, é o tipo do jornal que eu conduzo, e foi onde eu aprendi. Eu me coloco muito do lado do povo. Eu sempre, quando eu falo alguma coisa, eu procuro entender, eu sempre falo isso na televisão mesmo, eu falo assim, olha, eu também não entendo, eu sou leigo, mas eu acredito que a gente teve uma mudança significativa com relação à justiça, à mídia, à imprensa de uma forma geral. A gente que lutou, embora muito tem gente que acha que eu nunca lutei, eu lutei pela democracia e contra a ditadura ainda muito garoto, e fui às ruas, eu lutei na época das diretas já, eu já era profissional, já trabalhava em emissoras de rádio e de televisão e fazia isso. Mas depois da nossa Constituição em 1988, eu acredito que isso mudou e trouxe um pouco mais próximo do público a justiça. E sempre os casos de grande repercussão é que trazem uma identidade maior, na minha modesta maneira de ver, uma proximidade para que a maior parte da população tente entender o que se passa no Poder Judiciário. Mas esses casos mais populares, o próprio caso do Mensalão agora, na minha maneira de ver, aproximam um pouco mais o povo brasileiro com relação a tudo que ocorre na justiça, e desperta mais o interesse também da maioria da população de tentar se inteirar daquilo que realmente acontece. E a gente tem um bordão que eu sempre digo,
porque a gente tem uma criminalidade cada vez maior no Brasil. Eu sempre digo o seguinte, eu falo assim, a polícia prende, mas infelizmente a justiça manda soltar. Porque a gente também não entende das leis. Né? Na verdade, na minha opinião, a gente precisa de uma reestruturação completa do Brasil com relação à sua legislação, para que os nossos juristas possam fazer cumprir a lei. Na verdade é isso, se existe brechas na lei, as leis estão sendo cumpridas, não é? Mas é muito difícil de passar isso para a população de massa, de uma forma geral. Então, no meu modo de entender, teve até uma pesquisa, na Inglaterra, isso não é um problema do Brasil, na Inglaterra, 32% aproximadamente chegaram à conclusão, através de pesquisa, de que a televisão, as mídias, a internet, a imprensa, de uma forma geral, que 32% acredita que a mídia prejudique o trabalho do judiciário dentro da Grã-Bretanha. Então eu acho muito importante essas discussões, para que a gente possa tentar caminhar e melhorar, e tentar, através da justiça, deixar mais justo. Realmente a gente pede sempre justiça, e a gente ouve muito um ditado que diz o seguinte, que a justiça só existe para o rico e não existe para o pobre. Eu estou falando isso porque eu faço um jornal extremamente popular, das 7 às 9 horas da manhã, com muitos casos, com a violência que ronda toda a noite, à madrugada. Então eu começo o dia justamente abastecendo com as informações, com as últimas informações da noite e da madrugada, e a gente sempre ouve isso, e a pedido do Silvio Santos a gente tem sempre a participação popular, ou por imagem ou por telefone, e o que a gente percebe através das manifestações populares é essa indignação, porque eu acredito também que a população, de uma forma geral, como eu me incluo nessa população, a gente não tem um conhecimento profundo realmente das leis do Brasil. Como disse o Neumann aqui, sempre que você tem um advogado, qualquer que seja o caso, um advogado vai dizer para você que é possível de fazer um processo, se você vai ganhar ou não é outro problema, mas sempre tem essa história. E a gente tem a outra, a lentidão, aqui demora muito tempo para acontecer, inclusive envolvendo personalidades. Isso não é só o caso do Brasil. Ele teve o O.J. Simpson nos Estados Unidos, teve agora esse atleta olímpico, eu não me recordo o nome, Pistorius, que ganhou grande repercussão. Dizer, mais uma vez, colocar aqui que eu não sou nenhum expert no assunto e tento, assim como a maioria da população, entender um pouco mais o que se passa no Poder Judiciário do Brasil. Muito obrigado. Com relação a essa questão do desconhecimento da população, no que se refere enfim, não somente à legislação, mas basicamente aos procedimentos todos, né? Existe hoje, aprovado há relativamente pouco tempo, em julho desse ano, isso eu estou até trazendo para as pessoas que eventualmente não saibam, né? Um projeto do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que se chama Projeto Especial do CNJ de Valorização da Magistratura. É um projeto que conta com 4 temas. Eu estou comentando, eu não tenho nenhuma relação com o CNJ, mas é algo que vai interferir diretamente no nosso trabalho aqui como juízes, né? São 4 temas, 4 grandes temas, e um dos temas, que é o tema 4, é justamente a comunicação dos tribunais e magistrados com a sociedade. Então, esse quadro, ele é composto de várias proposições, são 19 proposições, e essas proposições visam justamente a essa aproximação. É lógico que a pretensão não é informar a população com relação às leis propriamente ditas, mas informar a população com relação aos procedimentos, das razões pelas quais, para facilitar, inclusive, esse canal de comunicação, porque muitas vezes nós, juízes, temos um pouco de dificuldade até de... Doutor Alexandre Cunha, juiz da Primeira Vara de Fazenda Pública da capital. Quanto às biografias não autorizadas, o senhor acha que a população tem direito de ser informado sobre detalhes íntimos da vida das pessoas públicas? Exemplo, amantes, filhos fora de casamento, etc. Será que a liberdade de divulgação não se restringiria a fatos relativos da vida pública da personagem? Doutor Alexandre, desculpe, eu vou discordar. Não existe. Quem tem vida pública não tem vida privada. O Roberto Carlos, o Roberto Carlos vive da fama dele, da exposição, da exposição dele. Ele vive do que ele aparece. Então o doutor tem que pagar o preço da fama. Isso eu estou falando também, eu não sou nenhum Roberto Carlos, mas eu também apareço na televisão todo dia e tenho minha vida muito exposta. Como dizia o Vicente Mateus, amigo aí do Osmar, quem vai para a chuva vai se queimar, né?
Eu gostaria de saber a opinião dos jornalistas quanto à possibilidade da regulação, da regulamentação da mídia, como existe em outros países. O Brasil demorou muito tempo para ter a liberdade de imprensa. E a gente vai ter sempre maus profissionais, como eu disse aqui, pessoas que buscam sensacionalismo, que agem de maneira que não é correta. É sempre muito difícil você controlar. Mas a gente que lutou, que fez parte, brigou tanto, por tanto tempo, para conseguir justamente ter essa liberdade, fica difícil tentar aceitar qualquer retrocesso com relação a isso, na minha opinião. Evidentemente, se eu sou contra o biógrafo autorizar previamente a sua biografia, sou completamente contra qualquer tipo de regulação. Quem regula, quem regulamenta, é o leitor, é o público leitor. Agora, eu sou a favor de uma lei, eu disse inclusive para a doutora Viviane, antes da palestra, eu sou a favor que a lei seja rigorosa, para punir o jornalista mentiroso, que seja rigorosa, que seja rápida. Agora, regulação, não. E a autorregulação? Porque existe a possibilidade da autorregulação, não da regulação governamental externa. Não, a autorregulação não é necessária. O que é necessário é ter uma lei penal forte e que seja aplicada rapidamente contra mentirosos, caluniadores, difamadores. O sujeito publicou uma mentira ou prejudicou a vida de uma pessoa, ser punido com severidade. Agora, não existe lei de imprensa, regulação, regulamentação, autorregulamentação. Isso é coisa de ditadura, não é coisa de democracia. Porque é bom explicar de novo, o direito à liberdade de expressão não é um direito meu, é um direito seu. Você é que tem o direito de saber tudo o que você quiser saber, não é o que você precisar saber. Tudo o que você quiser saber, você tem o direito de ter informação. Eu só gostaria de saber como para se fazer uma fusão entre justiça e jornalismo. A gente tem a obrigação até, através dos veículos de comunicação, de contribuir para tentar mostrar os fatos, muitas vezes tentar corrigir, mas acima de tudo, levar esclarecimento para a população. Como foi Voltaire que escreveu, não foi? Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Então é isso. Eu queria dar uma sugestão para a imprensa de que dê também um pouco de espaço às boas práticas na justiça, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa. Eu sou um velho jornalista e esta é uma velha questão completamente, impossível de ser atendido. O que acontece é o seguinte, eu dirigi o Jornal do Brasil por 30 e poucos anos, eu diariamente via pesquisas. Toda pesquisa, o leitor pede isso, eu quero notícia boa. Aí o diretor do jornal diz assim, vamos botar uma notícia boa, dar a circulação do jornal. O público quer notícia ruim. Em jornal, notícia boa é notícia ruim. Se quiser notícia boa, vai conversar em casa. No jornal, no rádio, na televisão, notícia boa é a notícia ruim, porque todo mundo prefere a desgraça do outro à própria felicidade. Queria, de uma forma muito feliz, de uma forma muito honrada em saber que está aqui na nossa escola, que está ao nosso lado o jornalista Osmar Santos, uma referência, um amigo antigo que eu tenho um carinho muito grande, ele sabe disso. Obrigado por ter vindo e agradeço em nome de todos os funcionários você ter permitido que ele estivesse com vocês a tarde inteira. Muito obrigado de coração. É um dia marcante para todos nós. Trilo atento, o árbitro com sua permissão, torcedora gorduchinha, rola solta no Morumbi, começa um piti-piti-pó, boa bola, bola é boa, boa bola, bola é boa, tiro-liro lá, tiro-liro-li, em condição, eu deu com você nessa garotão, pra lá, dois pra cá, é fogo no goleiro, guarda, meteu, driblando as bandeiras, limpa lá, limpa, prima da gorduchinha, mas não caiu, bom, muito bom de bola, um animal, garotura esse lance. Vamos lá, garoto, que a festa está começando. Faça o que você gosta, as bandeiras estão tremulando. Vamos lá, garoto bom de bola,
Sócrates, tudo bem? Tudo bem. Imita os Santos. Osmar é o pai da matéria, aquele que diz ripa na chulipa e que gol! Ripa na chulipa, pima na gorduchinha. Brasil! Aproveite o espaço, Zico. Autorizado para a cobrança da infração. Barreira ficando dentro da grande área. 33, 1-0 Escócia. Capricha, garoto, que o placar não é nosso. Ainda foi pro pedaço. Zico, mão na cintura. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. E que gol! Brasil! Bater mais forte, outra vez a habilidade, a técnica num toque sutil, num tudo aprisionado num instante parado no jogo. Zico, outra vez a poesia se fez presente em Sevilha num toque da gorduchinha, no toque magistral de Zico na cobrança da falta. Sevilha estava bem no jogo, redime-se apenas esse lance, através do seu poder criativo num toque mágico, ele outra vez alucina o meu povo. Zico, mais uma vez o ato poético do jogo. Zico, 1 para o Brasil, 1 para a Escócia. O Brasil vai embora. Com a tocada para Falcão, Falcão para Éder, Antônio para, recupera o zagueiro dominando para o time escocês. Zico empata o jogo. Você